pessoal, vamos agora ao nosso segundo vídeo. Estou muito feliz, vamos ao nosso segundo vídeo sobre a relação entre a Bíblia e a contabilidade, E vamos dar continuidade no livro de Gênesis. Lembra que nós paramos no capítulo 3, no vídeo anterior, que vocês podem encontrar, tanto quem ainda não assistiu, podem encontrar no Contabilmente Falando aqui no Facebook, tá? E aí, no capítulo 4 de Gênesis, fala sobre a história de Abel e Caim, que foi já os filhos gerados por Adão e Eva após tomarem a decisão, após ter tomado aquela decisão de comer do fruto proibido da árvore que Deus tinha dito que eles não comessem, E aí eles foram enganados pela serpente, tomaram aquela decisão, e lembra que nós relacionamos a tomada de decisão no aspecto introdutório da contabilidade. E agora nós vamos nos concentrar no capítulo 5, aliás, capítulo 6 e 7. Porque o capítulo 5 ele fala sobre a descendência de Adão, o capítulo 4 de Caim, Abel e Caim, e o capítulo 5 da descendência de Adão. Só explicar aqui para vocês que quem for ler a Bíblia vai encontrar genealogias. Em alguns livros, sempre no início dos livros, vai encontrar genealogias. E essas genealogias têm um aspecto forte com a contabilidade, tem uma relação forte com isso, no sentido do registro, dos antepassados. A Bíblia ela mostra como as gerações elas foram se desenvolvendo, como a civilização foram se desenvolvendo. E por isso a contabilidade ela tem a relação da contabilidade com registros. Aqueles que, por exemplo, que possuíam patrimônio de uma empresa e vai sendo transferido para outros e outros e outros. Quando você chega numa empresa, tem lá as fotozinhas, não tem? As fotozinhas do primeiro, o fundador, o presidente, o fundador, presidente, e depois quem foi o segundo CEO de ano tal. A Bíblia ela nos mostra a genealogia, Então vejam essa relação aí. Mas essa não é a relação central que a gente quer traçar hoje à noite. A que a gente quer traçar hoje à noite é no capítulo 6 e 7. Na parte da história de Noé, que é o momento divisor de águas no Antigo Testamento da forma como a civilização ela se desenvolveu, Porque a civilização, depois de Caim, Adão e Eva, chegou a um determinado ponto em que ela estava muito corrompida, ela estava totalmente distante. Depois que aconteceu daquela decisão de Adão e Eva tomarem, de comer o fruto que Deus disse que não comessem, a sociedade ela se corrompeu muito, ela se afastou muito daquilo que Deus tinha traçado para ela. Deus tinha um plano e aí a sociedade caminhou, a civilização caminhou totalmente distinta desse plano. E aí chegou um momento em que Deus chamou a Noé. Porque Noé era o único que Deus observou a terra e era o único que ele se mantinha dentro daquilo que Deus queria, que todo mundo se mantivesse. E aí Deus disse, olha Noé, não dá certo, eu vou acabar tudo que eu criei com água, vai haver o dilúvio. Naquele tempo não chovia da forma como o dilúvio aconteceu, que é como hoje a água ela cai das nuvens para a terra. Naquele tempo subia-se um vapor da terra que molhava as plantas, Não caía água como cai hoje. Então o que é que acontece? Deus chamou Noé e disse, Noé, vai acontecer isso, mas você e a sua família vão estar guardados, porque vocês estão andando corretamente diante daquilo que eu quero. Então o que é que acontece? Deus anunciou que havia um dilúvio e disse a Noé, e deu as coordenadas a Noé no capítulo 6 e 7 de Gênesis para construir a arca, para guardar os animais, para que a vida fosse preservada, haja vista que todos iriam ser destruídos nas águas do dilúvio, e também que levasse a alimentação para que eles se mantivessem com vida no momento, no período em que houvesse o dilúvio. Então o que é que acontece? É nesses três aspectos que a gente vai relacionar a contabilidade. Deus anunciou que estaria acontecendo um grande evento. Vamos traçar esse grande evento para a contabilidade, para as organizações. Esse grande evento ele é interpretado como aspectos contingenciais, aspecto contingencial. Deus chamou Noé e disse, Noé, você vai construir a arca da seguinte maneira, com tais materiais, você encontra aqui, e Deus disse, faz uma arca de tábuas de ciprestre, capítulo 6, versículo 15, Aliás, 14, faz uma arca de tábuas de ciprestre, que é o material da época, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora, e Deus vai, a partir do versículo 14, vai dizer, Noé, vai ser material tal, vai fazer assim, fazer assim. Aí o que é que acontece, minha gente? Levando a organização, quando se há um aspecto contingencial,
Aí o aspecto contingencial vinha o dilúvio, que era um evento que era inesperado para a civilização na época, mas que já Deus havia preanunciado a Noé, Deus já havia pré-anunciado a Noé, e Noé ia preparar essa arca para a manutenção da vida diante do acontecimento, manutenção da vida de quem obedeceu, quem vinha obedecendo aquilo que Deus queria. No caso da contabilidade, o aspecto contingencial faz com que o gestor na organização, no caso de Noé, ele haja de forma compartimentalizada, institucionalizando procedimentos. Vamos imaginar a arca como a empresa. Noé, ele era o diretor executivo, a qual recebeu as ordens do diretor-presidente, Deus, né, que determinou que fosse a arca fosse construída, a empresa fosse institucionalizada com procedimentos que protegessem a organização do aspecto contingencial que estava para acontecer e queria destruir e queria eliminar toda a vida que estava corrompida na época. Então o que é que acontece? Nesse aspecto, tá? Deus disse a Noé, agora veja, vamos preservar a vida em relação aos animais. Só explicando aqui que os animais eles foram trazidos por Deus até Noé. E Deus disse, no capítulo 7, olha, Noé, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque os familiares de Noé também iriam entrar na arca, tá? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea, tá? Essa categorização que a Bíblia fala é a respeito de animais que possuem uma determinada natureza e outros animais que possuem uma outra natureza. Esse é o aspecto do equilíbrio. Hoje se fala do equilíbrio ecológico. Então Deus, quando ele falou a Noé que levasse para a arca 7 animais limpos e outros animais que não fossem limpos, era para que houvesse o equilíbrio ecológico, né? Para que houvesse o equilíbrio daquilo que Deus criou. Então, minha gente, aí, Davi, e o aspecto de levar os animais para dentro da arca, a relação com a contabilidade? Veja, quando uma empresa ela desenvolve padrões institucionais contra uma contingência, todos aqueles devem estar voltados para o mesmo aspecto. Tá? A empresa, todos têm que estar relacionados ao mesmo trabalho em conjunto para o mesmo objetivo. Lá na arca, os animais também foram guardados dentro da arca como stakeholders, teoria dos stakeholders, alguém que estava externo, mas que foi guardado dentro da arca, mas que também deveria caminhar para o mesmo objetivo. O propósito dos animais serem guardados na arca era a manutenção da vida. No caso de uma empresa, a manutenção do alcance do objetivo principal dela. E a longo prazo, que na empresa existe um objetivo a longo prazo, e aqui era a manutenção da vida após o dilúvio. E o terceiro aspecto que a gente relaciona à contabilidade é a alimentação que deveria servir para que Noé e os animais permanecessem. E aí a contabilidade ela serve de informação para que os procedimentos sejam institucionalizados para o gestor, lembra? De Noé como diretor executivo, e para que todos os stakeholders permaneçam no mesmo objetivo do gestor na organização. Então, nós podemos relacionar o alimento, que não fechemos a ideia de que a alimentação era necessária para que houvesse a manutenção de Noé e dos animais dentro da arca, assim como a informação gerada pela contabilidade é importante para a manutenção dos elementos institucionais que foram estabelecidos pelo diretor executivo, assim como para os stakeholders, a permanência deles dentro da organização. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e vamos até o próximo vídeo, se Deus quiser.